eu não voto em ladrão, eu não voto em bandido. Você já deve ter ouvido essa frase. Agora, por que ela é falada? O que alguém quer dizer quando fala isso? Vamos entender melhor? Vamos aproveitar esse espaço, esse momento, para a gente aprender um pouco mais e entender o que significa tudo isso? Veja bem, quando você diz para mim que está escolhendo um candidato e eu te digo, eu não voto em ladrão, eu estou desqualificando o candidato e a sua escolha. Mas, na hora que eu faço isso, eu não coloco nenhum critério para essa desqualificação, para esse pré-julgamento. E eu trago isso de outras fontes, que já chega com isso pronto para mim. E quando eu faço isso, eu estou fazendo um discurso de separação, sabe por quê? Não tem discussão. Eu não quero conversar com você a respeito disso, a sua escolha está errada, a minha está certa e ponto final. Gente, isso não ajuda o processo democrático, isso não ajuda o nosso aprendizado, isso não melhora a nossa vida. Afinal de contas, essa briga entre um lado e outro, entre uma bandeira política partidária e a outra bandeira política, deve acontecer somente entre os candidatos que são opositores, que estão em lados opostos. E isso somente no período eleitoral. E o embate entre eles, a disputa entre eles, deveria servir para você ouvir, para você prestar atenção e entender se o seu candidato é melhor ou é pior do que o outro candidato. Para você entender se as escolhas, se o posicionamento do seu candidato está de acordo com aquilo que você quer para o mundo. No entanto, o que nós fazemos? A gente evita escutar os debates e quando a gente percebe que um debate é bom, a gente só está querendo ver discussão, intriga. Isso não é bom. Tá? Tanto quando a gente fala essa frase de que, olha, eu não voto em ladrão e eu estou desqualificando o meu adversário, quanto não assistir, não participar, falar que detesta. Eu já disse e repito, às vezes as pessoas confundem a política, muito necessária, a política social, a política pública, com a política partidária. As duas são diferentes, eu já até fiz conteúdo e deixei no descritivo o link para você depois dar uma consultada e entender melhor o que significa. Mas vamos pensar comigo uma coisa, olha só. Quando alguém chega e fala, eu não voto em ladrão, mas quantos tipos de ladrão podem existir? Pode existir, por exemplo, o ladrão que não é pego pela polícia, sabe aquele que rouba pequenas coisas todos os dias? O ladrão de galinha, que ele tem a famosa mão leve, ele furta, ele rouba, mas ele não foi preso, com isso ele não é fichado. Se ele não é fichado, ele não é processado. Se ele não é processado, ele não é condenado. Se ele não é condenado, ele não vai para a cadeia. Portanto, para efeito legal, esse cara não é ladrão. Tem outro tipo de ladrão que é aquele que a mídia planta, que a internet planta. Fulano de tal foi acusado de roubar. Olha só, ele foi acusado por alguém de roubar. Houve investigação, houve processo, houve condenação sobre isso? Se não houve condenação, não houve processo, não existe nenhum tipo de crime. Então o cara oficialmente está sendo acusado de ser ladrão. Tem um outro tipo de ladrão, que é o ladrão que roubou, foi pego pela polícia, foi fichado, né? Houve um processo, e nesse processo ele foi ao tribunal julgado, condenado e foi para a cadeia. Cumpriu pena e saiu. Para efeitos legais, esse cidadão, esse cara, já cumpriu o que devia. Então, todos esses que eu citei para você estão aptos para aparecer na urna eletrônica com a foto, com o número e com o partido. E para a gente entender melhor, quando a gente chega de frente, diante da urna e aperta um determinado número, se o cara aparece lá é porque, segundo a Justiça Eleitoral, ele está apto para ser candidato. E não significa que dentro do seu julgamento aquele cara é santo, é anjo e pode ser votado. Está entendendo que você está perdendo uma oportunidade boa de conversar com as pessoas e só está repetindo o que alguém disse em algum determinado momento? E, pior, você está acabando de provocar talvez uma pessoa que está irritada por alguma coisa, que está com um problema de vida, e aí só porque vocês são discordantes haverá uma discussão. E às vezes essa discussão não acaba bem. Então olha só, você chega para mim e fala, eu não voto em ladrão. Peraí, antes de você então a gente conversar sobre isso, me explica o que é ladrão, me deixa entender o seu ponto de vista.
E aí depois você escuta o meu ponto de vista sobre o que você falou e o meu ponto de vista sobre a minha posição política. Vamos fazer essa troca? Às vezes eu posso melhorar o que eu tenho comigo e você também pode melhorar o que você tem com você. E que tal se eu pegar o meu ponto positivo com o seu ponto positivo e a gente ter uma proposta de parceria, uma proposta de equilibrar essa balança? Não é melhor do que ficar brigando? Então, quando alguém chegar para você e falar eu não voto em ladrão, já fala, o que é ladrão? Vamos conversar sobre isso? Deixa eu entender o seu ponto de vista político. E o melhor disso tudo, faça isso sem nenhum tipo de bandeira. Tente se despir de qualquer problema, de qualquer barreira, para não atrapalhar o processo de aprendizado. Por quê? A briga política só é vantajosa para o político. Depois que ele se elege, você tem que brigar com ele para ele fazer o papel dele para aquele cargo que você escolheu para ele. Combinado? A gente tem que parar de ser torcedor para fazer a cobrança, para ser o fiscal depois das eleições. Pensa nisso e vamos continuar conversando. Corre lá no descritivo para ver as sugestões de conteúdo sobre política e vamos aprender. Quer comentar? Fica tranquilo, coloca algo respeitoso, porque como você percebeu, eu não defendi nenhum lado, nem o outro, não usei nenhum partido e nenhum nome para poder falar desse assunto. Só quis te puxar para uma reflexão importante. Um abraço, até o nosso próximo conteúdo. Fui!